Reflexão Bíblica. Nesse momento do culto, nós vamos fazer a nossa devocional bíblica, que se encontra na primeira carta de João, no capítulo 5, o versículo de número 21. De maneira muito interessante, João vem escrevendo a respeito de Deus, a respeito de Jesus, a respeito de ser nova criatura, a respeito do papel do amor na nossa vida, da lucidez, da justiça, da verdade, como elementos que devem caracterizar a nossa experiência de caminhada como cristãos. E de repente ele encerra a primeira carta com uma expressão curta e simples, onde ele diz: filhinhos, guardem-se dos ídolos. E é uma expressão bem interessante, porque pelo menos não da maneira tradicional como nós protestantes aprendemos a lidar com a palavra ídolo. Ele não trata desse assunto durante a sua carta. Por isso que parece ser abrupta essa frase final de encerramento da carta, quando ele diz: filhinhos, guardem-se dos ídolos. E é interessante que ele termina a carta usando inicialmente uma expressão que ele usou anteriormente, pelo menos lá no capítulo 2, e durante a carta a expressão filhinhos, esse tratamento amoroso, né? É uma maneira da pessoa mostrar aquilo que ela é, por aquilo que ela faz, através do que ela diz, e não necessariamente aquilo que ela pensa. Ou traduzindo isso em outras palavras, nós podemos dar muitas lições sobre o amor, nós podemos falar muito a respeito do amor, nós podemos definir muito o conceito amor, teorizar a respeito do amor, mas nada disso substitui a aplicação concreta, seja através daquilo que nós fazemos, seja através da maneira como nós falamos. Porque o amor não se manifesta apenas através daquilo que nós fazemos em favor de uma pessoa, mas ele se manifesta também através do modo como nós falamos com as pessoas, ou do modo como nós falamos das pessoas. Nesse caso específico de João, o uso da expressão filhinhos é uma forma de manifestar uma atitude amorosa, uma atitude carinhosa, uma atitude de reverência, uma atitude de respeito, uma maneira de demonstrar que o outro é visto com dignidade, ele é tratado como uma parte de si, como filhinho, não é? Como filho, como filha, como aquilo que veio de nós e está tão ligado a nós que nós entendemos isso como uma parte da nossa própria vida. E é dessa maneira que João termina a sua carta. Uma carta que ele falou tanto a respeito do amor. É muito interessante que ele termine essa carta usando essa expressão filhinhos. É um tratamento não de alguém que está querendo revelar uma autoridade, que muitas vezes nós misturamos autoridade com autoritarismo, não é? Mas não é alguém que está querendo mostrar autoridade sobre uma outra pessoa, tratando essa pessoa de filhinho, ou como se fosse uma maneira de manipular o sentimento e controlar a pessoa, controlar o outro. Mas nesse caso, de maneira muito específica, à luz de todo o texto que ele vem escrevendo, nós percebemos que ele está manifestando realmente o seu afeto, manifestando realmente o seu carinho por uma pessoa, pelas pessoas que são seus leitores,
Nós que estamos hoje fazendo leitura desse texto. Então, primeiro ele termina o seu livro usando essa expressão filhinhos, essa maneira carinhosa de expressar o seu amor pela pessoa através da sua fala, nós não temos aqui acesso ao áudio para poder aprofundar a questão do tom de voz que ele usou, que também se torna muito importante, né? Porque às vezes nós lemos uma palavra e ela só na escrita é uma coisa, quando associada a um tom de voz ela ganha um outro sentido, mas aqui nós imaginamos, por tudo que nós temos a respeito de João, que nós já lemos a respeito de João, seja nessa carta, seja nos evangelhos, a própria informação dele como um discípulo amado, uma pessoa que era muito próxima à pessoa de Jesus, que era a encarnação do amor de Deus. Isso nos leva a perceber que essa expressão tem esse significado tão importante. E como é importante nós enfatizarmos essa ideia, especialmente quando nós lemos uma frase final, filhinhos, não? Guardem-se dos ídolos, especialmente num período que nós nos comunicamos muito através dos dedos, né? Digitando nas redes sociais, e nós dizemos uma palavra e a pessoa interpreta de outra maneira, porque ela tem algo introjetado dentro de si. Quando ela lê, ela interpreta com base no que ela tem dentro de si e não conquistar na cabeça de quem escreveu. Então, o tom de voz faz total diferença. E nós, então, aqui supomos que João está usando esse tom de voz com base em toda a história dele, com base naquilo que ele escreveu, imaginando que esse é realmente um tom de demonstração de carinho, de demonstração de afeto, de demonstração de respeito, de tratamento digno da pessoa. Mas aí ele usa a outra expressão, guardem-se dos ídolos, né? O que teria a ver com aquilo que ele escreveu até aqui? Eu fui criado numa tradição protestante, numa tradição batista, num período da vida em que o anticatolicismo era muito forte, e o catolicismo seria uma espécie do arqui-inimigo do protestantismo. Seria não, ele é tido historicamente, não é? Um como arqui-inimigo do outro, e por ter sido criado numa tradição batista, o catolicismo sempre foi visto como um bicho-papão, como arqui-inimigo realmente. E uma das maneiras de depreciação dele era a questão da idolatria. E aí essa idolatria que, no meu caso, ela se desenvolveu em minha mente relacionada às imagens de escultura, não é? Todas as imagens de santos, de santas da Igreja Católica, e o combate ao catolicismo se dava muito usando esse veículo do combate à idolatria, e o combate à idolatria era muito personificado nos elementos de santas, de santos, de símbolos, não é? Então, depois que você começa a amadurecer, que você começa a ler, que você começa a estudar, você começa a descobrir que idolatria e simbologia não são a mesma coisa, não é? Os símbolos, eles fazem parte de uma necessidade do ser humano. O símbolo é aquilo para o que convergem os nossos sentimentos, convergem os nossos pensamentos, e esse símbolo é mais forte quanto mais pessoas têm seus sentimentos, seus pensamentos para ele convergidos. Então, nós temos o símbolo, que significa aquilo que aproxima, e nós temos o diabolos, que é aquilo que afasta. Então, símbolos fazem parte da nossa experiência de vida. E, inclusive, há uma fase da nossa vida que nós precisamos dos símbolos, né? Assim como na fase do desenvolvimento do nosso conhecimento, da construção do nosso conhecimento, por exemplo, segundo as teorias ou a teoria de Jean Piaget, que é uma fase da vida em que nós não conseguimos
fazer contas de maneira abstrata, nós precisamos de objetos concretos. Se você não tem como falar que 2 mais 2 são 4, se você não pegar 2 pedrinhas mais 2 pedrinhas, para a criança poder ver aquilo que é concreto e a partir do concreto ela começar a desenvolver até chegar ao abstrato. Então, a maioria de nós vive no campo do simbolismo. Nós criamos os nossos símbolos. Nós precisamos dos nossos símbolos. Nós mesmos, batistas, poucas pessoas sabem que aquela mesa que geralmente fica nos nossos cultos, dentro do nosso templo, ela tem um valor simbólico. Não só a mesa da ceia, que simboliza a comunhão com Deus, mas é também a mesa que se usa para as nossas assembleias administrativas, indicando que os nossos negócios são tratados em torno da mesa de comunhão, através do diálogo, não é? Às vezes bem diferente do que é uma assembleia administrativa numa igreja, mas enfim, o que eu quero colocar é que nós temos os nossos símbolos. A Bíblia se tornou um símbolo para o protestantismo, a Bíblia se tornou um ente em si mesmo, né? Um objeto praticamente de culto para muitas pessoas. Muitas pessoas não dormem se não tiver uma Bíblia na cabeceira da sua cama. Se tornou um símbolo. Assim como o púlpito num templo batista, num templo protestante, não é? que simboliza o lugar da palavra. E tem igreja batista que o ministro de música não ocupa o púlpito, só o pastor ocupa aquele espaço. E quando uma igreja muda de púlpito, muda o tipo de púlpito, vira uma confusão muito grande, porque é um símbolo. Então nós temos nossos símbolos, o batistério, a mesa da comunhão, a Bíblia, o púlpito. Há pessoas para as quais até o piano dentro da igreja se torna um símbolo, e tirar o piano da plataforma do culto se torna um problema muito sério, porque os nossos sentimentos vão se convergindo para elementos materiais que vão se tornando importantes para a nossa vida. Então, eu poderia falar aqui só sobre símbolos, e nós temos toda uma simbologia, toda a nossa vida. Então, embora os símbolos possam se tornar meios de idolatria, nem símbolo e idolatria não são a mesma coisa. Não são a mesma coisa. Eu repito, símbolo e idolatria não são a mesma coisa. Nós precisamos de símbolo e nós precisamos amadurecer, avançar o grau de abstração, para a gente entender que a nossa relação com o divino, ela vai para além dos símbolos. Nós não precisamos eternamente de símbolos para a nossa relação com Deus. Nós vamos superando, mas todos nós temos os nossos símbolos. Então, quando João termina o seu texto aqui dizendo guardem-se dos ídolos, ele não está falando de símbolos necessariamente que toda a fé tem. Não é? Todos nós temos os nossos símbolos. Eu posso não gostar do símbolo do outro, mas todos nós temos a nossa simbologia, porque a relação com o mistério, a relação com o sagrado, ela se dá através dos símbolos. Você pode amadurecer, você pode substituir símbolos, você pode compreender os símbolos, mas a relação com esse que a gente chama de absolutamente outro, ela se dá sempre através de símbolos, mesmo que sejam símbolos das palavras, né? Num grau muito mais profundo, as palavras como símbolos que retratam a abstração, que retratam a subjetividade dos fenômenos. Isso tem a ver com simbologia. Mas quando ele fala que guardem-se dos ídolos, é porque durante toda a sua carta ele vem nos conduzindo para uma relação mais profunda com Deus, uma relação mais verdadeira com Deus, uma relação que supere a relação meramente religiosa, a relação que se dá através dos símbolos religiosos apenas. Ele através da sua carta, ele vai nos conduzindo a uma relação com Deus mais profunda, que vai mexer com a nossa atitude interior. Só pode ser atitude, se a atitude é interior, né? Mas aqui um pleonasmo,
um reforço da ideia, ele está, através da sua carta, empenhado em nos levar a ter uma mudança, não de religiosidade, não uma mudança de simbolismo, não uma relação com Deus que se dá apenas no campo dos costumes, da moral, da simbologia religiosa, mas algo que vai para além. É uma relação que vem de um juízo crítico sobre a nossa própria atitude, sobre as nossas ações, sobre as nossas palavras, de tal maneira que nós sejamos pessoas essencialmente amorosas, pessoas essencialmente justas, pessoas essencialmente verdadeiras, pessoas essencialmente lúcidas, alguma coisa mais profunda. E a idolatria é algo de superfície. É quando nós, e numa definição mais simples, mais comum, é quando nós substituímos aquilo que é o essencial por aquilo que é transitório, por aquilo que é acidental. Idolatria é isso. Então, idolatria pode se dar quando nós colocamos, por exemplo, dinheiro no lugar de Deus na nossa vida, quando nós colocamos uma doutrina, uma definição doutrinária, ela possui a nossa vida de tal maneira que Deus não tem lugar. Quando a Bíblia como uma criação, né, se torna o lugar do Criador, nós estamos idolatrando a Bíblia. Então, é nesse sentido que João está trabalhando o final da sua carta. Cuidem-se, protejam-se, evitem a idolatria, evitem viver uma vida na qual o que é essencial é tirado do centro, é tirado do lugar e é ocupado por aquilo que é transitório. E nós precisamos fazer um juízo crítico sobre nós mesmos, porque quando nós tiramos Deus do centro da nossa vida, e aí quando eu falo Deus, eu estou pensando em Deus a partir da palavra de João, o Deus, não o ser que nós não somos capazes de entender, de descrever, mas o ser que se encarna na pessoa de Jesus, aquele ser que em Jesus se torna a revelação máxima. Então, tudo aquilo que vem para substituir a presença de Deus em Jesus na nossa vida é idolatria. Nós devemos tomar muito cuidado disso. A primeira expressão que Paul Tillich, que trata a respeito de idolatria na sua teologia sistemática, eu acho muito interessante. Eu vou fazer a leitura aqui dela quando ele diz assim: idolatria é a elevação de uma preocupação preliminar à ultimacidade. Algo essencialmente condicionado é considerado como incondicional. Algo essencialmente parcial é elevado à universalidade. E algo essencialmente finito é revestido de significado infinito. Então, Paul Tillich procura mostrar que há uma diferença entre aquilo que é absoluto, aquilo que é infinito, em relação àquilo que é relativo, aquilo que é finito. E idolatria, numa linguagem mais simples possível, é tudo aquilo que ocupa um espaço tão grande no nosso coração, tão forte na nossa vida, na nossa alma, que acaba substituindo a presença do próprio Deus. Então, quando João termina a sua carta, filhinhos, guardem-se dos ídolos, ele está dizendo que nós precisamos ter cuidado, manter um juízo crítico sobre as nossas palavras, sobre as nossas ideologias, sobre os nossos conceitos, sobre as nossas crenças, sobre a nossa moralidade, sobre a nossa religiosidade, sobre a nossa relação com as coisas, sobre a nossa relação com o dinheiro, sobre a nossa relação com os espaços, sobre a nossa relação com o tempo, ou seja, com tudo que está relacionado à nossa vida. Nós devemos ter uma relação cuidadosa para não permitir que nada disso ocupe o lugar que deve ser de Deus. E para isso é preciso que nós tenhamos muita humildade, que nós tenhamos muito os nossos pés no chão, para que nós sempre guardemos conosco a consciência de que por mais que nós saibamos, nós sabemos muito pouco.
Por mais que nós sejamos aos olhos das pessoas, nós somos muito pouco, porque de fato, muito menos eu diria, nós mesmos, se nada deve ocupar o lugar de Deus na nossa alma, na nossa vida, nem nós mesmos. Isso é uma coisa profundamente abstrata, é algo que a gente tem que pensar muito, avaliar muito a nossa vida para chegar a um ponto de entender assim, eu me entrego plenamente nas mãos de Deus e eu quero estar realmente encarnado nessa vida eterna, que é a vida de Deus, para não me confundir com aquilo que é passageiro, com aquilo que é transitório. Então, não significa o abandono da transitoriedade, muito pelo contrário, significa assumir a transitoriedade, assumir a nossa finitude, viver aquilo que nós somos como ser humano, na nossa materialidade, na nossa sexualidade, tudo isso é vivido sobre um crivo de algo maior, de algo mais profundo, que é Deus, que nós chamamos de Pai, que nós chamamos de Criador, por causa da nossa limitação de linguagem patriarcal, machista, mas que esse ser que deve ocupar a inteireza da nossa alma. Então, eu entendo, e aí eu termino essa primeira carta de João dizendo que quando João diz, filhinhos, guardem-se dos ídolos, ele está dizendo, olha, busque a verdade da vida, busque a essência da vida, busque viver plenamente a sua relação com Deus, e a sua vida com tudo mais que você vive deve ser um retrato disso. Essa relação com Deus não vai negar toda a vida e todas as suas dimensões, mas vai dar um novo significado, vai dar uma nova maneira, uma nova visão da maneira como nós nos relacionamos com a vida. Eu não sei se eu compliquei demais, mas eu espero que a leitura da carta de João tenha nos ajudado a chegar àquilo que me parece, com esse texto final, filhinhos, guardem-se dos ídolos, que nós tenhamos conseguido aprofundar um pouco mais a nossa experiência espiritual, a nossa experiência de fé, e vivamos mais essa vida eterna, que é esse envolvimento da vida com Deus, e isso se reflita na nossa relação com as pessoas, com o mundo que nos cerca, com a vida. Eu desejo isso de todo o meu coração. Filhinhos, guardem-se dos ídolos, guardemo-nos dos ídolos. Que tua vida, amigo, seja sempre